Agora a gente fala, para falar sobre a taxa Selic e como o patamar do juro elevado está influenciando na capacidade das empresas ou não de oferecer ações no mercado, eu falo agora com Renato Franco, administrador e sócio fundador da Íntegra Associados. Renato, boa noite já, obrigado pela presença. Queria te ouvir, com juro em quase 15, 14,75, oferecer ação para o mercado não tem sido uma boa oportunidade ou sim as empresas têm conseguido colocar papéis na Bolsa? Boa noite, Fernando. Prazer estar com você aqui, com os telespectadores da CNN. Olha, a Bolsa no Brasil, levantar dinheiro de equity no Brasil é uma prática que está circunscrita a empresas maiores, né? Empresas médias e pequenas não têm essa possibilidade de se financiar por equity, ou seja, pelas ações, a não ser vendendo participações societárias para fundos de investimento, de private equities, ou mesmo com capitalização dos próprios acionistas, né? Então, esse mercado mais restrito às empresas grandes, ele opera por janelas, né? Então, são janelas de oportunidade para que as empresas consigam acessar o mercado de equity, ou seja, de capital, o mercado acionário, porque esse mercado ele não tem, as ações não têm um prazo de validade em que você tem que repagá-las, tá certo? Então, elas geram menos pressão, elas diminuem o endividamento das companhias e eles não, efetivamente você tem uma decisão se você distribui ou não dividendos. Então, isso está dependendo do resultado da companhia. Então, não é uma obrigação de distribuir, né? Então, assim, de novo, são janelas circunscritas a empresas grandes e, evidentemente, as empresas que pudessem captar, né, nesse momento estariam captando para reduzir o peso desses juros enormes. Mas, infelizmente, a janela não parece que tenha aberto muito ultimamente. A gente até viu nos últimos meses algumas operações muito pontuais, né, Renato? Essas companhias que estão conseguindo eventualmente colocar algum lote aí adicional, alguma oferta subsequente na praça, são penalizadas pelo papel que está muito descontado. Me conta um pouquinho qual que é o racional dessas companhias que eventualmente conseguem ou têm coragem de vender a esse preço. Olha, nós tivemos alguns casos de conversão de dívida em capital, né? E aí nós não estamos falando de emissão propriamente dita de capitalização normal. São eventos extraordinários em que credores, bancos essencialmente, e bondholders convertem suas posições de dívida em capital da companhia. Isso tem acontecido e ainda bem que tem acontecido mais, porque principalmente os bancos brasileiros eram avessos a essa solução de empresas em crise, ou seja, pegar a sua dívida e converter em capital da companhia. Então, as demais empresas que têm feito essa capitalização têm buscado, ao meu ver, mais uma solução para reduzir o endividamento e reequilibrar a sua estrutura de capital do que por qualquer outro motivo, neste momento, né? Então, eu acho que foram poucas mesmo, né? E olhando para frente, em que dá para dizer assim, olha, porque a gente está no fim desse ciclo de alta e muitas casas começam, acho que a partir de amanhã, a partir de 6 horas, amanhã, 7 horas da noite, a discussão passa a ser quando o Banco Central vai começar a cortar o juro. Existe uma relação, usando um termo que o Banco Central gosta, existe uma relação mecânica entre patamar de juro e abertura da janela de oportunidade para captação de recursos, seja via follow-on ou seja IPO, quando esta janela da Bolsa volta a ser aberta, existe um número mágico da taxa Selic ou que fator pode deflagrar esse movimento? Olha, eu vou começar falando do lado negativo do juro nesse patamar, né? Nós fizemos um estudo na Íntegra buscando correlacionar os patamares altos de taxa de juros ao número de recuperações judiciais. E a correlação que nós chegamos é de cerca de 1 ano e meio. Ou seja, um patamar de juros a esses níveis, ou acima de 12%, 10%, 12%, até 15% quase que nós estamos,
ele demora alguma coisa como 1 ano e meio para realmente causar os impactos nocivos e intuitivamente isso faz Pode sentido, até ser porque, com lapada. Não, pode né? continuar, perdão. Então, assim, faz sentido que isso, intuitivamente, que isso aconteça. Agora, do outro lado, do lado positivo, quando os juros caem, qual é o patamar a partir do qual as empresas, as janelas se abrem, ou seja, os investidores falam, puxa, a renda fixa está gerando muito pouco, né? Eu preciso investir em ações, que é um capital de mais longo prazo, mas que com as ações em baixa, perdão, com juros em baixa, as empresas têm janelas de investimento maiores e perspectivas de crescimento maiores. Então, eu diria que nós assistimos patamares de 5% de juros aqui no Brasil, em que isso aconteceu. Qual é esse patamar especificamente? Difícil dizer, a partir de quando que ele realmente se abre de maneira bastante expressiva. Eu conversei com o Renato Franco, administrador e sócio fundador da Íntegra Associado, avaliando esse cenário de juro elevado e como isso acaba prejudicando e muito o mercado de capitais e a possibilidade de as empresas captarem recursos na praça, na bolsa. Obrigado, meu caro. Boa noite.